Oi, gente! Logo depois que eu postei aqui no canal da mãe o vídeo mostrando como eu fiz essa flor azul, muitas pessoas me perguntaram como eu pintei as folhas desse desenho. Só que nessa figura tem vários modelos de folha, então eu escolhi uma delas para mostrar aqui para vocês. Então eu vou mostrar essa folha porque eu encontrei uma bem parecida com ela em outro desenho aqui do livro Jardim Secreto. Para pintar essa folhinha, eu usei dois tons de verde, o mais escuro de referência 0,63, o mais claro de referência 0,70, o marrom com a referência 0,76, o preto e o branco. Eu começo com o verde mais escuro, fazendo tracinhos ao redor de toda a folha. Eu também levo em consideração o formato da folha. Então vocês podem observar que eu vou inclinando esses tracinhos conforme a direção dos veios da folha. E nessa parte central, eu faço esses tracinhos só de um lado, porque eu sempre tento dar volume trabalhando com luz e sombra. Claro que eu ainda tenho que exercitar bastante, mas dessa forma eu já tenho gostado dos resultados. Nessa primeira camada de tracinhos que eu fiz, eu usei uma certa força no lápis. E depois eu faço a mesma coisa, só que dessa vez eu não coloco tanta pressão. Eu fico com a mão mais suave e também eu aumento um pouco mais o tamanho desses tracinhos. E depois dessas duas camadas com o verde escuro, eu faço a mesma coisa com o verde claro, uma camada com mais pressão e outra com a mão um pouco mais suave. Eu gosto de usar o marrom para destacar alguns detalhes da folha e também para escurecer a borda e as pontinhas, porque isso deixa a folha com mais volume. Algumas partes eu não pinto de propósito, porque essas partes são justamente para remeter à luz, para deixar a folha mais iluminada. Então depois eu passo o branco para poder mesclar essas cores, deixando o trabalho bem uniforme. E depois, com o lápis preto, eu reforço alguns detalhes. E pronto, esse é o resultado final. Nos livros, a gente se depara com muitos formatos e tamanhos de folhas, então eu separei aqui outros modelos para compartilhar com vocês. Quando as folhas são muito pequenininhas, como é o caso dessa árvore da Floresta Encantada, eu pinto um pouquinho da base da folha e depois eu passo o branco para fazer um mini degradê. Dessa forma, eu consigo fazer um pouquinho de volume, mesmo as folhas sendo assim tão miudinhas. Eu tenho testado outras cores de folhas, como nessa figura da coruja, que eu estou fazendo do mesmo jeito, só que usando um tom de vermelho. Eu também sempre fico com a impressão de que depois que eu passo o lápis branco, a pintura ela fica um pouco desmaiadinha. Então, muitas vezes, depois do branco, eu volto e reforço a folha com o tom que eu estou usando. E na imagem do resultado final, além de eu ter reforçado o vermelho, eu também fiz um pontinho de luz usando palito de dente e tinta branca. Quando as folhas são um pouquinho maiores, também abre as possibilidades de a gente fazer mais detalhes. E nessa folha aí eu usei um tom de verde que eu pinto nas bordas e depois eu uno essas duas pontas com o branco. Vocês podem perceber que eu sempre deixo espaço em branco, sem pintar, porque eu não consigo fazer a luz de outro jeito usando lápis. Então eu aproveito a cor do branco do papel para fazer isso. E algumas vezes, quando eu estou colorindo, eu paro nessa etapa, só com o verde e o branco, mas outras vezes eu faço como eu estou fazendo aqui, ressaltando alguns detalhes usando o preto ou alguma outra cor.
E aí tá o resultado final da forma que eu pintei essa folhinha. Gente, eu adoro pintar essas folhas maiores. É uma pena que no livro tenha tão poucos desenhos com essas folhas e flores e motivos grandes assim, porque eu realmente adoro. E essas folhas, como essa que eu estou fazendo, por exemplo, permite que a gente explore bastante a criatividade, por isso que eu gosto tanto. Em geral, quando eu começo a pintar um desenho, eu procuro manter mais ou menos características semelhantes tanto nas tonalidades quanto na forma de pintar para o mesmo grupo de folhas ou de flores, porque assim eu acho que elas acabam se parecendo mesmo da mesma espécie. Mas isso é de uma forma geral, né, gente? Porque aqui não existe regra e eu mesmo já pintei flores iguais de formas totalmente diferentes. E eu acabei não explicando a primeira metade da folha, mas ela é bem simples e vocês podem perceber que qualquer que seja a forma que eu pinto, eu sempre deixo um espacinho em branco para a luz, em pelo menos em um dos lados, e depois eu passo o lápis branco nesse espaço. E esse é o resultado final. E para fazer essa última folha, eu usei basicamente dois tons, um avermelhado, meio cerâmica, e essa outra cor de burro quando foge. Ah, não é assim que a mãe não chama de cor de burro quando foge. Como chama? Ai, não sei, me esqueci. E então, aí basicamente eu só fiz esses tracinhos com esse tom mais escuro. Por isso a imagem tá acelerada, porque não tem nada demais. E depois, com esse tom mais claro, eu vou passando por cima, aumentando esse tracinho, só que sempre respeitando aquele espaço em branco. Gente, como é que vocês chamam essa cor? Não consigo me lembrar como é que a mãe, ela chama de outra coisa. E aí a gente poderia passar o branco, como a gente tem feito até então, mas aqui eu vou fazer diferente. Eu vou fazer aquarelando. Eu vou usar esse pincel da Ceramic redondo com cerdas sintéticas, mas vocês podem usar qualquer um que vocês conseguirem se adaptar. Eu molho o pincel na água, tiro o excesso no papelzinho toalha e com a umidade que fica no pincel, eu vou aos poucos aquarelando a folha. Eu não tenho experiência com esses materiais, então eu não sei se é exatamente assim que funciona, mas eu vou indo com cuidado para não borrar o trabalho. E eu já pintei algumas florzinhas do livro dessa forma e nunca manchou o outro lado da página. E como esse pincel ele é meio grande, às vezes a água vai escorrendo e eu tenho que ir de novo no papel toalha para tirar o excesso e continuar trabalhando. E aí me deu uma vontade de fazer umas manchinhas com o verde, então eu peguei o lápis verde aquarelável, passei ali numa regiãozinha que eu queria que ficasse manchada com o verde e continuei trabalhando da mesma forma que eu estava fazendo. Para fazer outros detalhes, como a sombra, por exemplo, eu espero as folhas secarem e passo o pincel úmido direto no lápis. Claro que também dava para passar o lápis no papel e depois ir com o pincel, mas essa é uma forma que eu uso para fazer os acabamentos. E esse é o resultado final. Neste vídeo eu trouxe algumas das formas que eu tenho pintado as folhas do meu jardim. Claro que podemos conseguir muitos outros efeitos com diferentes materiais. E eu tenho me inspirado não só na própria natureza, mas nos trabalhos maravilhosos que vocês têm compartilhado. Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Um beijo e até mais!